Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o irmão Alessandro, o irmão Isaac, todos vocês que cantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Ele merece todo o nosso louvor, com microfone ou sem microfone, mas a nossa voz continua. Aleluia, que Deus abençoe, Deus encha a cada um com sua graça, com seu amor, com aquilo que Ele tem de melhor, que é o teu Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, esteja dentro de cada um de vocês. Pai nosso que estás nos céus, como nós estamos agradecidos, Senhor, porque este dia foi tão agradável para nós, este dia foi tão maravilhoso, Senhor, desde quando nós colocamos os pés ao chão, saindo das nossas camas, depois de uma noite tão gostosa, depois de um sono tão reparador, nós labutamos a vida de trabalho na semana que se passou, e nós somos tão agradecidos pelo que o Senhor fez por nós, por ter sustentado, por ter colocado pão sobre a mesa, e por ter trazido o alimento dos céus para nós. E agora nós colocamos mais esta semana diante do Senhor, e é isto, ó Pai, é a nossa gratidão, é o louvor que nós estamos entoando dentro deste templo, é os corações que estão ao redor desta nação, louvando junto conosco nessa transmissão. Que o Senhor seja louvado mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Acho que alguém vai se lembrar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Amém. Amém, amém. Novamente. Amém, amém, amém. O Senhor queria abençoar o povo de Israel, e quando Ele chamou para si o sacerdote e o profeta, Ele deu esta ordem: diga ao povo para que abençoe um ao outro com estas palavras, e assim eu estarei abençoando a cada um. E eles diziam isso: que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Assim seja. Amém. 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 Levante sua mão. Amém. 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 Que o Senhor abençoe cada músico, cada cantor, Pastor Elton, sua família. Sabe, irmãos, já vai completar quase um ano que nós estamos aqui, em junho, e a gente anda e vê essa construção e este local, e ao ver o pastor Elton,
eu tento lembrar de como foi esses 40 anos, ou mais, né, do trabalho que começou aqui. Eu tive o privilégio de ver algumas fotos de como eram os crentes, os membros daqui. E nessas fotos tinham ali as crianças e jovens, adultos e idosos. Eles andavam pelas ruas aqui de terra, carregando cartazes, chamando para o culto. E havia ali nas salas o trabalho com as crianças e aquele momento de confraternização. E eu não tenho outro sentimento senão agradecer a Deus, porque a gente pode sentir que Ele tem continuado esse trabalho. Talvez não com aquela geração, mas com esta geração. E o propósito é o mesmo, é de manter viva a bandeira do Evangelho. Não este Evangelho moderno que nós temos visto por aí, que tem sido adulterado, que tem sido afastado daquilo que a Bíblia diz. Mas nós estamos aqui, irmãos, para manter firmes e unicamente aquilo que Deus deixou em sua palavra, sem nos afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Então é o sentimento que nós temos, é o sentimento que eu carrego de gratidão a Deus, e de poder dizer para cada um de vocês que o Senhor te abençoe, que faça brilhar o seu rosto na face de cada um de vocês, que nós possamos ser agradecidos pelos dons que nós temos aqui, que tem se manifestado e não vai parar, porque cada um que vem, a gente percebe que o encorajamento ele tem sido solidificado. Às vezes a gente fica acanhado, a gente fica receoso de fazer alguma coisa, mas eu tenho percebido que não é o meu propósito, não é o meu interesse, mas é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é o interesse de Deus. Nós precisamos carregar a consciência de que a obra é dele, de que ele é o autor da obra, e de que tudo o que fizermos é para ele e é por ele. Isso tira o homem da frente, isso tira o meu interesse da frente, isso tira qualquer tropeço que eu venha a criar no caminho de Deus. Porque se eu crio tropeços, Deus não para, Ele continua. Ele vai usar qualquer outro recurso, nem que seja pedras, para fazer a obra que Ele quer que seja feita. E se o meu interesse estiver à frente, alguma coisa vai acontecer e eu vou sair de cena. Porque se for para atrapalhar a obra de Deus, eu não continuo. E não é porque eu quero, mas é porque a consequência, o juízo daquilo vai vir. Eu plantei aquilo e eu vou colher aquilo. Parece que as pessoas não pensam nisso. Então, quando a gente vê essas pessoas e exercendo estes dons, seja do cântico, seja da palavra, seja sentado aí, mas louvando a Deus, que a gente possa orar assim: Deus, traga-me um encorajamento da fé, aquela coragem que levou Paulo a atravessar as barreiras, aquela coragem que fez os nossos irmãos cantarem ao serem queimados nas fogueiras, aquela coragem que fez eles manterem os olhos erguidos quando a jaula dos leões estavam sendo abertas, aquela coragem, que isto possa crescer dentro de nós, para que nós possamos fazer a obra que Ele precisa que seja feita. E aí você vê que um vai aparecendo, e o outro vai chegando, e começa a cantar, e você percebe que ele está animado, e ele quer fazer aquilo, ele não precisa ser pago para aquilo, ele não precisa de um empurrão, de que fica no pé, pedindo, venha, faça, não, é o espírito voluntário da parte de Deus. E aí nós não precisamos nos preocupar com nada,
porque tudo vai acontecendo. Aquele óleo da unção do Espírito vai derramando entre as engrenagens, e aqueles ruídos param de aparecer, e vai girando, e de fé em fé, e de glória em glória, nós vamos crescendo, irmãos. Nós não somos ignorantes para pensar que somente e só ficar em casa vai nos fazer aumentar a fé. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer com que a comunhão aconteça. E se você quiser me convencer de que esta comunhão que acontece aqui, ela pode acontecer individualmente em cada lar, para ser transmitida pela internet, eu estou esperando que você me convença. Porque este calor, essa experiência de às vezes até os cabelos do braço se arrupiarem, isso não vai acontecer aí. Você precisa estar junto, você precisa estar congregado, sentindo a emoção, sentindo o barulho do irmão dizendo glória a Deus, sentindo o choro às vezes do pianista, daquele que toca o violão, sentindo esta presença, a Bíblia cai no chão. Eu não me convenço disso, gente. Eu preciso ver a cada um de vocês. Eu preciso estar junto com vocês. Não importa se é na tempestade, não importa se o barco está para afundar, mas eu quero estar com vocês. E aí Paulo chega a dizer assim em Atos capítulo 27, agora eu vos exorto, para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, mas somente o navio. Atos capítulo 27, porque esteve comigo esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Bom, Paulo estava servindo a quem? Paulo era de quem? Irmãos, eu quero que a igreja, eu quero cada um de vocês, eu quero que as crianças, eu quero que os jovens tenham consciência de quem vocês são, para o que é que vocês vêm até aqui, para o que é que vocês existem, de fato. Você faz planejamentos, você tem planos de fazer, de estudar e cursar algum nível de faculdade, de conhecer, de se especializar em alguma coisa, de ter um recurso financeiro, de ter uma independência, de poder viajar, conhecer lugares. Sabe, isto é um desejo louvável que Deus coloca no coração de cada um. Faça isso, corra atrás disso, mas não se esqueça do seu Criador. Faça isso, mas leve Deus contigo. Não deixe Ele na prateleira da casa, no livro da capa preta, fechado lá. Leve Ele com você. Faça isso. Mas tenha consciência de que você está aqui por alguma coisa. Você chegou aos seus 19, aos seus 20, aos seus 30, você chegou aos seus 80, passando por tudo que passou, com desapontamentos, com descontentamentos, com tristezas, mas você está aí. E eu fico pensando assim, mas por que essa pessoa está passando por uma dificuldade dessa? Eu não fico com dó. Tire isso da sua cabeça. Não tenha pena, porque ela está naquela dificuldade, é porque Deus tem dado estrutura para ela para passar por aquilo. Eu sei que a dificuldade que você tem não é a minha. Eu tenho que me colocar no teu lugar para saber o que você está passando. Não é para mim falando para os outros que você está enfrentando isso ou aquilo. Ai, que pena, como eu sou com dó daquela pessoa. Não. Da mesma forma que Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, conhece também o dela. E aí sabe o que eu penso?
ela está passando por isso, ela está suportando isso, é porque Deus quer extrair alguma coisa dela, e Deus tem sustentado ela nessa provação. É simples, irmãos, de nós percebermos as coisas, é simples, não é fácil, mas é simples. E ela também pode sentir a dificuldade, o sofrimento que você está passando. Paulo estava em um navio, indo de encontro para o seu destino final, que era Roma. Tinha uma profecia a seu respeito, de que lá ele não sairia. Mas sabe, neste momento, em que os alertas de Deus já tinham vindo, Paulo, em meio a essa tempestade, o barco estava para afundar, eles precisaram jogar todos os mantimentos, aparelhagem, tudo aquilo de bens materiais, eles precisaram sacrificar, porque a única coisa que eles estavam vendo neste momento de lucro era a vida deles, eles precisavam salvar suas vidas. Paulo já tinha dado um alerta, nós vamos voltar aqui. Paulo já tinha dado um alerta no verso 10: Senhores, eu percebo que esta viagem vai ser dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio, do que nas coisas que Paulo falava. Então veja, Paulo estava sendo enviado para Roma, um centurião com uma leva de soldados estava encarregado de levá-los, não só ele, mas também 276 pessoas naquele navio, e eles enfrentaram problemas, enfrentaram tempestades. Eles estavam indo em uma época em que a navegação, o comércio marítimo ali, ele não acontecia, mas eles estavam indo, e Paulo alertou. Paulo era marinheiro? Não tenho relato sobre isso. Talvez ele recebeu uma inspiração de Deus para isso, mas estes homens era um navio que estava carregando carga de grãos, era acostumado a navegar por ali, mas os homens não ouviram o conselho de Paulo. Sabe, irmãos, nós temos que ler para tirar lições para nós, porque a nossa vida cristã, ela é cheia de problemas, ela é cheia de dificuldades. Você tem seus momentos de alegria, de gozo, os quais nós também damos graças a Deus por isso. Nós nos alegramos um final de semana com a família, nos reunimos juntos, às vezes nós fazemos uma viagem em que dispensa muitos dinheiros, não é? E você trabalha e trabalha para fazer aquilo. Mas veja, a nossa vida cristã, ela é cheia de dificuldades, e deve existir mesmo, porque nós não vamos pregar um evangelho para dizer que a sua vida será fácil, que a sua vida será de glórias diante da humanidade. Você será reconhecido diante dos homens, se você preservar o seu caráter, isso sim, porque, irmãos, esteja de olho no seu caráter, e Deus vai cuidar da sua reputação diante dos homens. Agora, não suja o seu caráter, não haja conforme os costumes do mundo, não transgrida os princípios e as leis de Deus na sua vida, mas a cada passo que der, na entrada e na saída, faça como Davi. Ele entrava e saía com prudência. O rei tinha chamado ele para estar diante dele. E Davi sabia que aquele homem era um ungido de Deus. A unção de Deus estava sobre Saul. Por isso, Davi tinha temor. Mas Davi, ele entrava e saía com prudência. Ele não era um ingênuo, ele conhecia dos princípios de guerra, ele conhecia dos princípios até do coração do homem. Busque isso, busque entender o coração do homem,
Busque entender o coração da sua família, o coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, para que você não viva em choque com eles. Busque sabedoria diante de Deus, a sabedoria que existia antes mesmo da formação deste mundo, antes mesmo deste ecossistema, deste sistema humano, e deste sistema da natureza, e deste sistema do universo. A sabedoria já existia, e ela quer estar com você, mas as pessoas não querem esta sabedoria, as pessoas querem ser autossuficientes, elas querem ser independentes, quando na verdade Deus quer nos guiar, Ele quer nos sustentar, e nós estamos caminhando na contramão da vontade de Deus, e nos perguntamos por que tamanha dificuldade, por que tamanha aflição. Paulo estava na vontade de Deus, era da vontade de Deus que Paulo fosse testemunhar de Cristo lá em Roma, mesmo assim ele passou por tempestades, mesmo assim aqueles homens perderam a esperança de serem salvos, conforme o verso 20. Nós perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas havia alguma coisa em Paulo, havia uma certa experiência em Paulo, que sustentou um nível de fé, que fez ele até mesmo animar aquela tripulação, animar aqueles homens que estavam com ele, aquelas almas. A Bíblia diz, éramos ao todo no navio 276 almas, almas que são preciosas para Deus, não importa o que tenha feito, mas houve um dia de crucificação que marcou o calendário da humanidade, e aquilo aconteceu por algum motivo. Almas, vamos nos atentar às almas. Paulo poderia muito bem ter lançado em rosto daqueles homens, está vendo? Eu disse para vocês que a viagem ia ser dolorosa, agora vocês sofram a consequência disso. Essa não é a atitude cristã, meus irmãos, não, mas a atitude cristã é você estar animado e poder animar aquele que está passando por tribulação, é você ainda ter uma reserva de ânimo, uma dose de alegria, que serve para você e serve para o teu próximo, mas não lançar em o rosto, não difamar, não criar mentiras, mas esteja apto, esteja pronto para trazer uma palavra de ânimo, para fazer com que aquelas pessoas mudem a ideia sobre você. Deus nos livre de saber o que as pessoas pensam de nós, ou de que determinadas seitas ou sistemas religiosos pensam de nós. Deus nos livre disso, mas que nós possamos caminhar, sabendo que o princípio cristão é animar uns aos outros, é dizer boas coisas uns dos outros, e entregar toda a nossa vida ao Criador dos céus e da terra, aquele que te deu a oportunidade de respirar mais um dia, e de saber que Ele está guiando os nossos passos, e de saber que em meio à tempestade, existe um propósito de Deus. Eu preciso saber de que a minha vida, ela está nas mãos de Deus, caso contrário, jaz no maligno, jaz no maligno. Ela tem que estar em um lado ou em outro, ela precisa estar em um lado ou em outro. É como a irmã Josefa estava me dizendo, o inimigo ele não quer as nossas almas, né, irmã Zefa? Ele quer vingança contra Deus, e para se vingar, ele precisa fazer com que a sua alma pereça. Então, irmãos,
Que nós estejamos atentos neste dia, que nós estejamos atentos na nossa caminhada, para não darmos brecha para o inimigo, para lançar os seus venenos em nós. Ele é traiçoeiro, ele é sagaz, assim como uma serpente é. Não vamos imaginar que aquela serpente permanece serpente, mas a sua astúcia, a sua inteligência permanece, porque aquela serpente, ela cresceu, e lá em Apocalipse ela é vista como um dragão. Ela tem se alimentado de alguma coisa, e ela tem se fortalecido, mas a sua astúcia, a sua sagacidade, permanece para cirandar aqueles corações justos e puros, que querem ficar com a verdade, querem viver uma vida pura, uma vida em santidade para Deus. Ele quer esses. É o fruto bom da árvore, é o fruto do Espírito Santo. E Paulo não dava brecha em sua vida para que o inimigo lançasse venenos a ele, assim como aconteceu com aquela serpente lá na ilha de Malta. Porque logo depois dessa tragédia, desse, vamos dizer, um quase naufrágio, porque o barco encalhou na ilha, mas mesmo depois de passar pela tempestade, e eles terem se encontrado naquela ilha, onde existiam pessoas bárbaras, uma pessoa bárbara, ou os bárbaros, como diz aqui no capítulo 28, verso 2, e o povo bárbaro, é uma pessoa que ainda não se utilizou desta civilização moderna, desses princípios de civilidade que nós temos, mas eles vivem de uma forma que querem sobreviver. Os bárbaros. E Paulo foi parar naquela ilha, e Deus usou aquele povo para suprir as necessidades de Paulo, porque percebeu que aquele homem era diferente. Sabe, irmãos, diante das tempestades, diante das tribulações que nós venhamos enfrentar nesta igreja, passe por isso como um filho de Deus, como uma pessoa diferente, seja diferente diante dessas situações, mas não viva a vida contra Deus, porque tem muita gente que quando passa por algo, por um problema, por uma decepção, ela desanima, ela afasta, e parece que ela age contra Deus. Em vez dela se aproximar mais de Deus, ela se afasta, e às vezes ela até se socializa com pessoas piores do que ela, e começa a se esvair, a entregar a sua vida para a vontade do inimigo, enquanto que Deus está esperando que ela se achegue a Ele. A nossa busca por isso deve ser constante. É por isso que quando nós vemos pregadores na unção, a irmã testemunhou para mim, ela disse assim: sabe, irmão, quando o pregador, ou quando alguém está orando lá, a gente sente que aquilo é unção de Deus, porque assim, me veio uma vontade de sair desta terra. Às vezes eu estou orando, e ela está aqui me ouvindo, às vezes eu estou orando, e fica um vazio assim dentro de casa, eu tenho que sair, eu tenho que ir lá fora, eu tenho que olhar para os céus, eu tenho que ver a lua, eu tenho que ver as flores e as plantas balançarem. Aí me vem aquele desejo, me vem aquele sentimento de querer estar com Ele, de querer ir embora. Então a oração é assim. Busque por isso, porque nós temos conhecimento de pessoas que já experimentaram isso, e se você não tem chegado nesse ponto, se você ainda sente um vazio, então este é o alerta de Deus na sua vida, de que você deve buscar mais, de que você deve continuar, até que isso aconteça. Eu não tenho que dizer isso,
Ela dizia assim, sabe, eu estava lá e precisando de ovos, eu não tinha onde conseguir ovos caipira. Deve ser bom, né? E eu não tinha de onde tirar, e eu estava querendo, era o meu desejo. Qual é o teu desejo? O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser uma mãe de sucesso para os seus filhos? Você quer ser um pai de exemplo que transmita força para os seus filhos? Você quer ser bem visto na sociedade? Você quer buscar reconhecimento na empresa? Você quer alguma coisa? A irmã disse, eu queria ovos, precisava de ovos. E eu orei, eu disse para o meu Deus, ó Senhor, eu preciso tanto de ovos, eu quero tanto fazer um bolo, e eu quero ovos caipira, e eu não tenho, como eu vou fazer agora? Sabe o que Paulo fez, irmãos? Portanto eu vos exorto, que comais alguma coisa. Aquela tripulação tão desanimada, já estava há 14 dias sem comer, e Paulo estava ali, sendo um prisioneiro, na condição de um prisioneiro, tendo sobre si acusações que não eram verdadeiras, carregando sobre si um fardo que não era seu, mas estava lá, exortando, animando, para que eles pudessem comer. Aí, tendo falado isto, ele tomou o pão, e ele deu graças a Deus, é o que diz o verso 35, deu graças a Deus na presença de todos, ele deu graças a Deus. É perigoso você começar a encontrar um aí na rua, que seja irmão teu aqui, e vocês começam a regozijar na rua, não se assuste com isso, e dizer em voz alta, oh meu irmão, paz seja contigo, Deus te abençoe, como é bom te ver. Deu graças a Deus na presença de todos, e partiu e começou a comer. E aí quando os outros viram isso, vendo que aquele homem era diferente, vendo que aquele homem não era igual aos outros, era um prisioneiro, mas ele era diferente. Aquele homem não andava através do medo, mas ele andava através da fé. Oh, comece a descobrir o que é a fé na sua vida. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. Aí a irmã começou a orar, oh Deus, eu preciso de ovos caipira. De repente bateu no portão, era a filha trazendo os ovos, uma cartela de ovos caipira. Você vai me dizer que isso é coincidência? Você vai me dizer que tudo que acontece na sua vida é coincidência? Gente, nós estamos aqui para louvar ao Deus Altíssimo, nós estamos aqui para proclamar o nome de um Deus vivo, um Deus que não foi feito por mãos humanas, não é um Deus que você compra no armazém da esquina. Aí você vem me dizer que tudo que acontece na sua vida é coincidência, ou porque você conquistou isso através de seus méritos. Mas quem te deu a vida? A quem você serve? Pelo que você vive? Aí você começa a entender que os acontecimentos na sua vida, eles têm um propósito divino. Você começa a perceber que as tempestades na sua vida, que as decepções, que as injúrias, que a perseguição, as calúnias, eles têm um propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque a crise, veja bem, a crise, ela vai mostrar o lado de cada um. Uma crise mostra quem é o vencedor e quem é o covarde. Preste atenção nisso, começa a observar a sua vida.
Se o celular está tomando o seu tempo, se a rede social está tomando o seu tempo, dê um chega, que seja por 30 minutos, já começa bem. 30 minutinhos, deixa o celular desligado no canto e começa a refletir, começa a pensar na sua vida, no que você tem passado. E você vai perceber que a crise tem mostrado o lado de cada um. Parece que as pessoas não observam o que acontece na crise. Quem está mentindo, quem está falando a verdade, a crise vai mostrar. Oh, irmãos, a crise vai levantar pessoas fortes. A tempestade vai levantar pessoas fortes. Porque é na fraqueza, é na crise, é na tempestade que o poder de Deus se aperfeiçoa. É bom nós lembrarmos dessas coisas, porque está na Bíblia, e você começa a lembrar: oh Jesus, eu li isso semana passada, mas eu não lembrava, mas está aqui. Isto não é coincidência. A tempestade que aconteceu na vida de Paulo, aquela ilha onde a víbora picou a sua mão, e ele só deu um chega e ela foi embora. Aqueles homens, os bárbaros, pensaram que a deusa da vingança, que eles disseram, né, a vingança está perseguindo Paulo. O que eles disseram aqui? A vingança não o deixa viver. Era uma deusa da mitologia grega. Paulo afastou ela. Porque quando você caminha com Deus, o poder de Deus tem que estar com você. O poder de Deus não fica afastado quando Deus está com você. Eles são sinônimos, eles se completam. Então, a crise, a tempestade, ela não é um acidente nas nossas vidas, mas ela está na agenda de Deus para acontecer na sua vida. E se isso está na agenda, se você planejou para segunda-feira, eu vou fazer isso, aí você começa a ticar, né? Dá um Vzinho, está feito, dá outro V, está feito. A tempestade veio, está na agenda de Deus. Você passou um dia, passou 2 dias, e você se manteve com a cabeça erguida, louvando e glorificando a Deus. Aí você vai lá na sua agenda e marca assim: está completo, está consumado, que Deus seja glorificado. Tenha a sua agenda. Comece a ver a agenda de Deus na sua vida. E aí você vai querer que toda tempestade venha logo. Você vai começar a apreciar a crise, porque isso te dá força. Isso mostra quem você é. A gente se altera, a gente fica nervoso, coisa que nós não faríamos em outros momentos. Quem é que fica nervoso com alguém quando ganha um presente que queria tanto? A menos que não seja aquela bolsa, né, ou aquele sapato. Bem, mas é aí que você se conhece. Ele fala: puxa, mas eu sou nervoso assim? Mas eu sou assim? Oh Deus, está em tuas mãos, cuida disso. Cuida disso, eu não sabia que eu era assim. Mas agora que eu passei por isso, cuida disso. E você segue tua caminhada, segue dando glórias a Deus, segue louvando a Ele, e segue firme na tua jornada. Se você tiver que mudar de cidade, se você tiver que arrumar outro emprego, se você tiver que desfazer de certas amizades que estão destruindo a sua vida, segue teu caminho e leve Deus com você, leve os princípios de Deus com você. E que Ele te abençoe, que Ele enche a sua vida com sua graça, que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de vocês, que vocês encontrem força nesta palavra, para continuarem essa caminhada. Continuem julgando todas as coisas pela palavra de Deus,
ao receber qualquer notícia, ao receber qualquer vento de ilusão, leve isto para a palavra, faça o que é certo, mantenha seu caráter, e Deus manterá a sua reputação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A vocês que estão pela conexão, a igreja levanta as mãos para todos vocês que não tem uma congregação, que não tem um lugar para ir na sua cidade, que tem encontrado consolo nesta programação, que vocês recebam a bênção do Senhor, que vocês recebam a glória de Deus nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, e o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Vamos cantar. E o Senhor te abençoe